Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Vértice Cast. Eu me chamo Alexandre Barbosa, faço parte da Live em Casa, uma empresa do Grupo SR. E o episódio de hoje está sensacional. A gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que é arte. E principalmente arte de rua, que eu me amarro e me lembra a minha juventude de quando eu pichava muro. Sim, eu já pichei muro lá na Ceilândia, onde eu morava, já pichei bastante muro com os colegas. E eu estou aqui mais uma vez com um convidado especial, com host aqui, Antônio. Seja bem-vindo, Antônio. Só bom dia, né? Eu aqui muito feliz novamente, mais um episódio aqui no VérticeCast, né? O VérticeCast, o podcast aí que mais está crescendo aí entre os arquitetos, decoradores, essa galera da construção civil. E Tu tem papel importante nesse crescimento aí, pô. Então, é isso aí, né? E também, né, Barbosa, muito contente de estar diante hoje de um artista, assim, que eu também tenho um respeito enorme aqui em Brasília e o Brasil todo já respeita esse cara e fora do Brasil também, né? Brasil não, cara. Eu fiquei sabendo aí que ele já conheceu alguns países, já pintou em alguns países. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Já pintou. A gente está recebendo hoje aqui o Toys Daniel. Seja bem-vindo ao Vértice Cast. É sempre um prazer, né, estar aqui no podcast tão legal como esse. Então, para mim é uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, das minhas referências, do conceito do meu trabalho. E é isso, galera. Legal, legal. Toys, eu acho que quando a gente fala de arte, a gente não consegue separar a arte do artista, né? Então, a gente vai acabar entrando muito aí em detalhes da tua trajetória, da tua vida e tal. E aí eu queria começar entendendo de onde veio e de onde nasceu essa vontade, esse desejo de fazer arte que você tem. Eu acho que o mais legal de um artista, seja ele um músico, um artista visual, um artista plástico, é porque a visão de mundo dele, né, vai para a tela, vai para uma música, então não tem como realmente separar, né? As minhas referências são as coisas que eu vivo. Mas eu costumo dizer que eu não me lembre o tempo que eu não desenhava. Tipo, eu sempre fui uma criança que estava brincando de desenhar, rabiscar, criar personagens, então o desenho sempre esteve presente na minha vida. Eu tenho um tio que ele me incentivou muito, porque ele é músico, ele fez artes plásticas na faculdade, então ele sempre me incentivava ali com materiais, revistas, ele sempre foi um cara muito incentivador. Toda a minha família, mas esse meu tio em específico, ele me ajudava muito, então eu sempre tive esse apoio em casa. E aí, desde que eu nasci, eu gosto de desenhar, e foi através do skate, assim, quando eu fiquei mais adolescente ali, né, uns 11, 12 anos, andando de skate na rua, comecei a reparar nos muros das cidades, pichação e grafite. Aquilo me chamou muita atenção porque eu já era uma criança muito ligada à estética. Eu adorava ver tudo que tinha um diferencial estético. Então, como eu já desenhava, comecei a me enturmar nesse mundo da arte urbana e tal. Sempre estudei em escola pública, então eu costumo dizer... em Brasília aqui escola pública... Vai ter um grafiteiro. Escola pública vai ter um grafiteiro, então acabou que era amigo de um amigo, eu conheci, me enturmei na cena e nunca mais parei. Agora já tem já tá com 20 anos que eu pinto nas ruas, comecei nas ruas, né, com spray, e aí nesses 20 anos foi mudando tudo, né, assim, foi amadurecendo, porque eu comecei criança, então acaba que eu era muito ignorante artisticamente e tal. Essa identidade que você tem hoje, você veio construindo ou ela já nasce ali no início da tua juventude? Então, a identidade que eu tenho hoje, que já está muito sólida, eu acho que é claro que ela foi se construindo nesses 20 anos, eu digo até mais pelos meus gostos, as coisas que eu gostava de ver, as coisas que eu tinha um certo interesse, você vai forjando essa identidade. Quando eu falo que o trabalho do artista é reflexo da vida dele, é exatamente por isso, porque o trabalho dele vai conversar exatamente com o ambiente que ele mora, as músicas que eles escutam, as referências dele, o que ele estuda. Mas eu costumo dizer que no começo do grafite, quando eu fui pintar nas ruas, eu ainda não tinha essa identidade tão forte. Eu gostava muito do grafite mais americano, né? Mais hip hop, era mais letra, né? Isso, mais o letre, mais as cores, assim. Então, e aí nesses 20 anos eu fui, vamos dizer que 10 anos eu pintava bastante na rua essas letras, e depois de 10 anos eu comecei a resgatar os meus desenhos,
E aí também eu fiz publicidade e propaganda na faculdade. Então eu fui trabalhar em agência, acabou que eu aprendi muito, eu vivi um ambiente de design gráfico, né? Assim, respirava criatividade. Então eu comecei a fazer essa troca também quando eu trabalhava na agência de publicidade com o grafite da rua. Tem duas coisas que eu fiquei interessado assim, em saber. O primeiro como que foi a migração da baleia na parede, que eu vi uma foto que você... Eu não lembro aonde que eu vi. Acho que no Instagram. No Instagram ou no YouTube, pra o Toyzinho, que é um personagem que você criou e tal. E aí o outro ponto como que a faculdade ela contribuiu para o artista que você é hoje? Porque assim, a gente tem... hoje rola muito papo de, poxa, não precisa fazer faculdade, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo e tal. Pô, vai lá, empreende, faz isso, faz aquilo. E não tem aquela... algumas pessoas pregam, né, esse lance de, poxa, faculdade não é importante. Mas olhando para a tua trajetória, o quanto que a faculdade te moldou no artista que você é hoje, profissional que você é hoje? Pois rola muito isso, né? Hoje em dia de não precisa estudar, ficar 4 anos na faculdade. Eu já penso um pouco o contrário, assim. Eu acredito realmente que a faculdade, a escola em si, ela ensina uma coisa que talvez no mercado de trabalho, na prática, é muito difícil de aprender, que é a sensibilidade. Porque quando você está imerso no seu trabalho, números, dinheiro, cliente, acaba que você fica muito trabalhador mesmo, sabe? E não tem tempo, a não ser, claro, que você corra atrás, vá estudar por conta própria, né? Mas não é o caso de todo mundo. Você aprende muito a prática de como executar as coisas. Mas aí falta o que eu digo para os trabalhos geniais. Eu acho que todos os gênios da história, claro, eles já têm uma certa... habilidade, talento né? nato, né? Mas eu acho que a sensibilidade, você pensar fora da caixa, você aprende na teoria, lendo livros e lendo textos, indo para a faculdade, debater. Por mais que quando a gente está na faculdade achando que é perda de tempo, aquilo é muito importante, porque quando você chega no mercado de trabalho, talvez você não tenha mais tempo de ficar revendo esses conteúdos. Então, eu acho que a faculdade, sim, ela ajuda muito, como me ajudou. Me deu vários diferenciais e me ensinou muito essa questão de sensibilidade, mais apurada ainda. Eu acho que o artista, ela tem, né? A pessoa que trabalha com arte, ela já aflora muito essa coisa sensitiva, de sensibilidade, de prestar atenção nos detalhes, das cores, da estética, que talvez pessoas de algum certo meio não tenham tanto. Então, eu acho que a faculdade é super importante para você passar barreiras, de você talvez ser uma pessoa mais genial, assim, pensar fora da caixa, usar coisas... Muita teoria que você aprende faz sentido na prática. Eu gostei de fazer faculdade, eu acho que fez total diferença. Publicidade e propaganda, né? Foi muito legal. Tu acha que uma das razões do teu trabalho, da exposição que você tem hoje, veio do conhecimento que você teve na faculdade de também... Porque assim, não adianta você criar e não mostrar para o mundo, e o mundo não conhecer, né? As pessoas não conhecerem. Então, provavelmente o curso te ajudou muito nisso, né? Nessa jornada. Ajudou muito, e eu acho que desde criança eu já era apaixonado por comunicação, né? Eu acho que quando eu saía de casa com 12, 13 anos para ir pintar na rua, deixar o meu nome, eu já estava comunicando. Eu já estava fazendo uma espécie de publicidade, né? O grafite você pinta na cidade e aí as pessoas vão ver, as pessoas de todas as classes. Então, eu acho que eu sempre fui apaixonado por comunicação. Então, eu me encontrei no curso, eu gosto muito desse curso que eu fiz. Acho que foi uma coisa maravilhosa na minha vida, foi ter ido estudar publicidade e propaganda, porque também me tornou muito safo. Eu adoro buscar oportunidades. Eu acredito muito que existem oportunidades no mundo, nas nuvens, assim, tá cheio de oportunidade. E aí algumas pessoas vão lá e conseguem capturar essas oportunidades, mas tem pessoas que conseguem criar oportunidades, quando as oportunidades não tem. Então, eu adoro fazer isso, tentar criar oportunidades, conexões, networks, vender não necessariamente um produto, mas estar ali passando uma mensagem e sendo lembrado. Eu gosto muito disso. Toys, eu queria perguntar, pichação e grafite. Você pegou uma linha do grafite, né? Você consegue diferenciar aí pichação e grafite? Na verdade, são dois movimentos urbanos. Eu acredito que toda cidade grande tenha. Acho que, para mim, eu não sou um pichador, não tenho nem tanta propriedade para falar o que é certo ou errado. Mas, para mim, que eu sou um grafiteiro, eu vejo muito a questão do propósito e da estética. São dois elementos urbanos que dividem a mesma plataforma, que são as paredes.
O grafite talvez tenha um traço... É até difícil, porque cada artista vai Sim. ter uma estética que ele criou. Aham. O grafite era mais banalizado, né? O grafite... O grafite, Sim, a a pichação. pichação, quer dizer. pichação, A pichação. Era mais banalizado, né? E, na verdade, ele nasce também do letter, porque a pichação, ela é normalmente nome, Não, é tanto uma que assinatura dizem... ali, né? Tem muitas pessoas que dizem que o grafite vem da pichação, né? Uhum. Porque foi evoluindo esteticamente. Mas eu vejo isso, a estética. Talvez tenha uma letra, elementos gráficos mais trabalhados, seja ele... E a pichação talvez queira agredir mesmo. Ele não quer fazer algo, entre aspas, bonito. Apesar de que tem todo um estudo dos pichadores, de ter uma identidade tipográfica. Por exemplo, a pichação daqui é diferente da pichação de São Paulo. Cada um Sim. tem a sua identidade visual também. Então tem um estudo e tem uma técnica. Mas a pichação, pelo que eu converso com pessoas que são da área, é que realmente a pichação vem para agredir. Ela quer gerar uma agressão Você falou de estética. propósito, né? Ela quer realmente chocar, né? Muitas vezes o grafite ela vem com outra proposta. Então, eu costumo dizer que é o propósito e talvez a estética, que um é uma estética mais minimalista, vamos dizer, e outro já é uma mais elaborada, entre aspas. Sim. E traz mais elementos, né? O grafite, ele traz mais isso. elementos, Isso. acaba trazendo mais elementos. Traz personagens, muitas cores, volumes, né? De sombra, luz. Sim. Então, Tem uma diferenciação também que eu tava dando uma olhada, eu acho que eu fiz meu dever de casa. Nos Estados Unidos, quando nasce o movimento, existia uma separação, que eu acho que veio daí o nome, né? O Toys. Tem uma diferenciação e eu acho que a cena hip hop trouxe muito isso, o lance dos Kings. tem. E aí tem a diferença do Kings, E que dos era o Toys. cara que era mais experiente Super ali, respeitado. super respeitado e tal na parada. E vem o Toy, que era o cara que tava o iniciante, o cara que tava iniciante ali. Veio daí o nome mesmo? Veio. Olha só. É engraçado que essa história, quem é do meio, quem estuda, vai saber. Mas as pessoas, como sempre, perguntam, por que Toys? Aí eu, na verdade, Toy é um xingamento no grafite, é uma forma de Pô, sopa. isso aí eu não sabia. Aí, Uau. Porque você chama o cara, ele é um Toy. É porque como se tivesse, tipo, ele é um fraco, né? Assim. Sim. E aí os Kings são os caras já que tem um estilo, tem super uma bagagem, assim. Mas foi um pouco disso, eu peguei isso, né? Pra começar a pintar nas ruas e hoje em dia não é mais isso, mas super funcionou o nome com a estética do meu trabalho, os personagens, as cores, então é isso. Mas o Toy é como se fosse realmente os principiantes, né? Então, mas hoje você sai da linha dos principiantes. Não sei, mais mas... anos aí de carreira, eu acho que você conseguiu entrar em camadas que era inimaginável, assim, pra galera, né? E também até pra mim, né? Eu nunca tive, assim, metas e... Foi tudo acontecendo naturalmente na minha vida. Hoje em dia eu vivo exclusivamente do meu trabalho, assim, me sinto até privilegiado no Brasil de poder viver de arte, poder viver bem. Ter desafiador. Ter um trabalho que já está sendo reconhecido, fazendo vários trabalhos legais, viajando. Então eu me sinto muito privilegiado e respeito muito o meu trabalho de outros artistas, porque eu sei o tanto que é difícil, né? Você viver de arte. É tanto que na época que eu larguei a publicidade, a agência, eu tive que passar 1 ano juntando dinheiro para poder, tipo, a partir do ano que vem vou investir minha vida no meu trabalho. Mas foi passinhos de formiga. Pensamento legal, né? Porque quando a gente fala em transição, tem gente que, cara, quer pivotar ali, hoje tá fazendo uma coisa, amanhã já quer estar fazendo outra, mas não se organiza, né? Então, você planejou esse movimento, sim. né? Até porque eu não tinha um plano B de, tipo, minha família vai me ajudar financeiramente, eu tinha que já manter os meus gastos, meus custos, eu já era crescido. Então, eu tive que passar 1 ano realmente me estruturando, juntando um dinheirinho, até porque eu sabia que quando eu fosse viver do meu trabalho, acabou o dinheiro fixo ali mensal, né? Então, eu tinha que ter uma reserva ali para ir me virando e investindo em mim. E aí, mas foi a melhor escolha que eu fiz na vida, né? Legal. Maravilha. O Toys, ele nasce desde o início ou ele é mais jovem, assim, o nome? Você tem mais de 20 anos de carreira, né? Assim, quando você vai pra rua fazer grafite, você tem que ter um apelido, né? Você tem que ter um nome. Não dá pra você assinar Daniel nas paredes. Apesar que não é errado, mas você sempre cria um codinome, né? E aí eu, com 12 anos, tentando achar um nome, né? Teve outros nomes assim, mas foi o Toys que pegou e eu me senti feliz. Mas, sei lá, eu já assinei
Dan, Dael, algumas coisas. Você cria um apelidozinho para botar nas paredes, né? Mas depois surgiu o Toys. Assim, mas eu já desenho há mais tempo. Beleza. Aí tu personificou o Toys quando? Qual momento? O boneco, né? O boneco. Aí foi... Eu pinto há 20 anos. Nesses 20 anos, eu costumo dizer que 10 anos eu estava tentando me encontrar. E eu fazia muito lettering, mas eu não tinha uma identidade tão marcante como hoje. Assim, Então, eu costumo dizer que dos 20 anos, 10 eu estava experimentando e aprendendo e criando. E depois de 10 anos eu me encontrei e comecei a minha carreira. Assim. É tipo, sei lá, que você vai treinar karatê, o professor fala, quando você chegar na faixa preta é que você vai começar a aprender o karatê. Eu faço um pouco essa analogia porque realmente... Eu aprendi eu autodidata, né? Aprendi muita coisa na raça, tentando, errando com os amigos, muitos amigos. Você vai conhecendo outros artistas, eles vão te passando ideias, você vai evoluindo. Mas eu acho que eu assinava Toys já, mas o personagem que é o Toyzinho surgiu 10 anos depois, assim, na metade da minha carreira. Aí eu me encontrei, criei os personagens, e isso teve muito... Também foi bem na época que eu estava formando ali na faculdade. Foi legal, assim. Aí eu fiz como se fosse uma reestruturação de marca. E eu percebi que o personagem, as cores, essa estética que eu fui desenvolvendo agora mais recente, nesse desenho, ela conversava muito mais com as pessoas comuns da cidade do que a estética que eu escrevia Toys. Incrível, né? Sim, como o personagem, ela comunicou mais do que a palavra. Meio que humaniza também. As pessoas se sentiram mais atraídas, era um personagem mais simpático. Porque você pinta na rua, você está concorrendo com propaganda, ou um monte de estímulos visuais, né? E aí eu tinha que... Como eu vou fazer isso para ser visto? Porque também eu comecei a parar de pintar para o público do grafite, vamos dizer assim. Porque eu sou grafiteiro, eu presto atenção na cidade inteira. Eu fico lendo pichação o dia inteiro, grafite eu fico prestando atenção, porque eu gosto. Mas talvez o Tony não fica prestando atenção. Então eu tinha que comunicar com ele, com o público dele. Então eu fiz essa reformulação, criei os personagens, simplifiquei um pouco o trabalho para ter uma absorção melhor para... o motorista de ônibus, o padeiro. Então foi uma reestruturação de comunicação que eu fiz no Toys. Então, personagem não é só o Toys que existe. Não. O Toyzinho, né? Que chama. Isso, o Toys, né? O Toyzinho, ele é o principal, né? Ele que surge, é o primeiro, assim. E aí depois eu criei a Toysland, que é o universo desses bonecos, né? Aí tem vários, assim. Eu gosto de brincar muito com o trocadilho do Toys, né? Então tem o Toyzinho, aí tem o Gatóis, aí tem o Totóis, que é um cachorro, e aí tem o Cactóis, e aí tem a Amanda Caru. Então, tipo, tem vários personagens, e é legal porque esses personagens, eles fazem parte da minha vida, né? Eu tenho um cachorro, então eu criei um personagem baseado nos meus cachorros, e aí eu tenho medo de gato, aí eu criei um gato. Amanda Caru é a Amanda? Amanda Caru é a Amanda? Sim. A Amanda Caru é a minha noiva. E aí tem o Cactóis, porque eu viajei para o Nordeste, comecei a ver muito cacto e criei o Cactóis, que vem da terra da Amanda Caru. Então, é legal, porque eu vou criando esses personagens com referência nas minhas experiências. A narrativa é a sua vida. É como se fosse um pouco disso. O Mike, né? O Mick. O Mick. Ele complementa? Ele é um artista independente, a gente é muito amigo já há muitos anos, então cada um... Porque em alguns momentos vocês assinam juntos, não é? Isso. Cada um tem o seu trabalho individual e a gente também se junta para fazer collab. Vários trabalhos, né? Pela amizade, pelo excelente profissional que ele é. Então, acaba que a gente pega o melhor de cada e faz um mural junto, faz trabalho juntos. Foi na França ou foi em Portugal que vocês foram juntos e fizeram? Foi nos dois, né? A gente fez uma viagem para a Europa e pintamos vários lugares juntos. Legal. E aí é uma espécie de colaboração, né? Colaboração artística. A gente trabalha muito junto. Foi convite para a Europa? Foi. A gente foi convidado para um festival em Portugal, em Loures, que é um distrito de Lisboa, e acabou que foi surgindo novas oportunidades. A gente também tinha um convite para a Alemanha, para Hamburgo, e aí de lá foram abrindo várias portas e até hoje a gente vai. Assim, Sim. Uma curiosidade, Toys, você comentou muito aí que você traz da tua vivência, né, da tua vida e tal. Você é de Brasília ou você é de outro... Você nasceu em Brasília? Sou nascido e criado em Brasília, mas uma coisa que eu acho muito legal é que eu sou a primeira geração da minha família
a nascer em Brasília, né? Porque minha avó, minha mãe, meus tios são do Rio Grande do Norte. Sim. Então, tem uma conexão muito grande também com o Nordeste. Eu morei na infância um tempinho lá em Natal, mas eu sou nascido e criado em Brasília. Mas todo ano, praticamente, eu adoro ir para o Nordeste. Acho que a arte popular tem muita interferência no meu trabalho. Assim, eu bebo muito dessa fonte. Adoro o Nordeste. E eu vi, talvez tenha sido no Instagram também, que você curte viajar de carro. Sim, sim. É muito por conta do espírito de observador, ou é uma coisa que vem de família e, sei lá, teus pais, tua família gostava desse movimento e tal? E o quanto que você utiliza isso para tua arte? Eu acho que é uma mistura dos dois, assim. Eu percebo que uma das minhas principais estudos assim, de campo, referências que eu bebo é isso: observar a natureza, observar as pessoas, observar a própria arquitetura de um vilarejo, ou você observar a arquitetura de Brasília, mega diferente. Então, eu sou muito observador mesmo, eu fico treinando o meu olho a buscar referências, a capturar momentos para eu poder levar isso para o meu trabalho de alguma maneira. Não necessariamente reproduzir aquilo, mas de alguma maneira eu vou ter guardado no meu HD memórias e observações que eu fiz ao longo dessas viagens. E meu pai era caminhoneiro. Porra. Então, tipo, ele passou mais da metade da vida dele dirigindo o Brasil. E eu me lembro de, quando criança, já ter passado férias com ele. Tipo, vou ir trabalhar com ele, ficar um mês viajando. Uau. Então, eu gosto muito da estrada mesmo, acho que veio do meu pai. E isso, da observação. E aí eu me intitulo até, tipo, artista aventureiro, porque eu adoro viajar de carro mesmo, levar tinta na caçamba do carro, por causa disso. Porque eu acho que quando a gente entra num avião, é super gostoso viajar de avião, né? Mas é uma espécie de teletransporte. Eu saio daqui de Brasília, vou para Fortaleza, 3 horinhas eu tô lá, entrei aqui no aeroporto, saio no aeroporto lá. Quando eu vou de carro, eu fico 2 dias na estrada e eu começo a ver a vegetação mudar, as pessoas mudarem, o nome das coisas mudarem, tipo, o estilo de vida mudar. Então, isso eu acho muito rico, essa transição de eu entender que eu saí de Brasília e estou atravessando o Brasil para ir para tal lugar. Recentemente, eu fui para os Lençóis Maranhenses. E eu fui de carro, foi incrível, uma viagem incrível, assim, de 3 dias, e aí fui fazendo... E tu costuma pintar nesses lugares, assim, tipo, pra deixar tua marca e tal? Não, um dos motivos que eu vou de carro é isso, eu levo tinta, eu levo tela e branco, pra ter essa... Como é que fala? Essa... Pô, tu precisa viajar lá pra Taguatinga, cara. Aquela experiência que você já comentou alguma vez de uma casa que você passou, que você pintou, que a senhora tinha morrido. Sim. Que foi numas viagens dessa, não é? Foi. Esse foi na Bahia, assim, a gente voltando pra Brasília, e eu vi uma casa abandonada. E aí fui lá e tinha... No interior, né? O pessoal fica na calçada ali, aí eu pedi permissão pra casa vizinha. Aí eles, essa casa não é minha, mas fala ali com fulano que vai deixar. Aí você que eu consegui a autorização, comecei a pintar lá e fiz a bonequinha, né? Uma bonequinha e tal. E aí com um balãozinho escrito alguma mensagem, eu não tô lembrando aqui. E aí o pessoal adorou. Aí depois eu recebi um direct. A galera me achou no Instagram falando, estamos muito felizes com o trabalho. Minha mãe tinha acabado de falecer, tinha alguns dias, e o sonho dela era que pintassem essa casa abandonada. Caraca, que incrível, né? Uhum. E aí a filha dessa mulher que mandou a mensagem, que era neta da mulher que morreu, ficava chamando de vó o desenho. Olha só. Bizarro, né? Assim, o tanto que a arte tem. E eu pintei ali, tipo, tava passando de carro, aquilo me chamou a atenção. Pintei, mas o poder que a arte tem é incrível, assim. Tem outras histórias também. Essa sensibilidade de ver um local que encaixa o teu estilo de arte, ela surge da observação também? Sim. Desde moleque ali e tal? Desde moleque, assim, eu gosto muito de prestar atenção nessas plataformas que a cidade, os lugares me chamam, né? É estranho, parece que o lugar te chama para pintar, assim, tem uma troca ali. É tanto que hoje em dia eu penso muito mais do que só deixar o meu nome, de que só deixar uma arte ali minha, e sim tentar fazer algo que seja harmônico com o lugar, né? Que converse com o lugar, que converse com as pessoas que estão ali, que a arte, o trabalho que esteja ali naquele muro faça sentido no dia a dia daquela região, e não chegar a impor o meu trabalho, mas sim criar algo ali que deixe harmônico, que não necessariamente pinte a parede inteira, mas faça um detalhe que a própria estrutura do lugar faça parte da obra. Sim. Então...
Toys, o grafite ele nasce na periferia, né? Normalmente se começa explorando lá aquela área, aquelas regiões e tal. Como que você quebrou a barreira aqui em Brasília? Porque hoje, cara, você anda em lugares nobres aí, você tem arte tua, né? Tem. Você tá em regiões aqui, eu não vou chamar de periferia, mas nas cidades satélites, você encontra a arte tua, que provavelmente foi aonde você começou a explorar, né? Isso. A tua arte e tal. Como que foi essa quebra de barreira? Como que você foi saindo ali da cidade satélite, da periferia e alcançando lugares mais nobres? Legal essa pergunta. Então, como eu falei, foi algo que foi acontecendo naturalmente, não foi um plano, tipo, foi acontecendo. Se conectar com pessoas específicas e tal. Foi fluindo. Agora, uma coisa eu sempre tive em mente, assim, eu morava em cidade satélite, então, tipo, eu pensei assim, cara, eu vou começar a pintar mais no plano piloto, porque é o centro do DF, né? E aí, muitas pessoas que estão na cidade satélite vão trabalhar no plano. Então, eu pintando no plano, eu iria atingir mais pessoas diversas do DF. Então, eu pensava nisso. Se eu pintar no plano, eu vou atingir Ceilândia, Taguatinga, e não necessariamente eu vou ter que pintar todas as cidades. Então, eu sempre gostei muito de pintar no plano por isso. E também pela questão de Brasília ser diferente, a estética de Brasília. Aquilo me chamava a atenção de inserir o meu trabalho, inserir o meu grafite na arquitetura de Brasília. Então, foi um pouco disso e aí foi acontecendo naturalmente, né? Essa transposição de barreiras, assim. Mas uma coisa que eu gosto muito é que o grafite ele te proporciona a chave da cidade. Eu costumo brincar com isso. Porque num dia você está pintando no Lago Sul, que é um dos bairros mais caros do Brasil, e no outro dia, sei lá, você está pintando numa Cracolândia e você é bem recebido nos dois, dependendo do que você está fazendo, dependendo do seu diálogo. Então, eu acho muito legal e interessante isso, assim, por ser um artista urbano. Um dia eu estou pintando a casa de um cliente e no outro dia eu vou para debaixo de um viaduto e pinto lá na Cracolândia. Sim. Eu sou bem recebido nos dois, assim. Eu gosto muito. Como que muito funciona a autorização para pintar nesses lugares? Porque aqui eu me lembro vagamente assim de alguns pontos do caminho que eu passo e tal, de arte sua naquelas cabines que era tipo central telefônica assim, e tal. Você precisa pedir autorização do Estado para pintar aquilo ali? Ou você fecha contrato com alguém para fazer? Ou você chega lá e, velho, deixa eu fazer isso? Então, na verdade, hoje em dia eu busco lugares abandonados da cidade ou lugares que já estão destruídos, zoados e sujos. Eu enxergo o meu trabalho de ressignificar locais e eu adoro esses lugares por isso, porque é como se fosse assim, onde a gente menos espera vai estar a porta do paraíso, né? Então eu brinco muito com isso. Os lugares mais feios, entre aspas, são os que eu mais gosto de pintar. Para ressignificar e mostrar que a arte pode nascer ali. E aí, muitas vezes, esses lugares não tem nem como pedir autorização para alguém, né? Pedir autorização para o governador não vai rolar. Não vai rolar. Então, acaba que eu chego e pinto, mas como eu amadureci, né? Hoje em dia eu faço muito isso. Eu não quero agredir. Eu quero sempre transformar os lugares. E aí eu procuro mais esses lugares que não precisem de uma autorização, mas estão totalmente abandonados, né? Que eu não vá agredir ninguém, ferir ninguém. Porque, chegar na sua casa lá branquinha, pintar e botar meu trabalho não faz sentido. Sim. Mais ou menos aquilo ressignificar o lixo que você tem feito, né? Isso. Eu tenho feito uma série de trabalhos assim, que eu estou super animado, que não necessariamente é pintar paredes, mas pintar objetos e lixos da cidade. E, sei lá, eu pintei um grupo de caixas de papelão ali. Foi algo muito legal. E no outro dia já não estava mais lá porque o caminhão de lixo levou. Pintei um sofá abandonado na cidade. E aquilo foi de uma maneira também de chamar a atenção para tirarem aquele sofá ali, porque estava numa via pública. Eu vi uma foto que você estava pintando, uma flor que eu acho que tinha lixo, não sei se era lixo ou era entulho, assim, na frente da casa e a parede toda surrada, assim. Não sei se era aqui em Brasília, se era em outro lugar, mas para mim é muito o que representa, né? A beleza, ela existe, dependendo do teu olhar, ela existe em todos os lugares possíveis, né? Exatamente. A ideia dessa flor que eu pintei foi isso, né? Era um lixão. Me arremeteu Racionais, velho. Sim, eu não sei se nasceu daí. Tem essa referência da música deles, né?
até no Lixão Nasce Flor, foi exatamente essa a inspiração, né? E foi num lixão aqui, numa comunidade muito, muito carente de Brasília. Então, é um lixão, as pessoas moram ali. E aí eu fui lá e pintei. E era só uma flor, assim. Eu não gastei litros de tinta, mas a mensagem era muito forte. Então, hoje em dia, eu busco muito mais isso, de passar uma mensagem, de passar uma ideia, e não necessariamente numa estética magnífica, mas o mais importante é o propósito da mensagem, o que eu quero passar com ela, qual o sentimento eu quero gerar com aquele trabalho, e não esteticamente uma flor perfeita, mas Legal. a ideia de ir no lugar, de ser assertivo. O mais importante para mim hoje em dia é isso, é uma mensagem forte para as pessoas. Então é muito disso, lugares abandonados. Acaba que você está indo acrescentar, né? E ressignificar lugares. Fera. E claro, tem lugares que eu faço parceria, pego autorização, sou convidado. As caixas de telefone, muitas delas já são abandonadas, eu pinto, mas eu já fui convidado pela Neoenergia para pintar uma subestação. Então é muito disso, de feeling, né? E nesses 20 anos de carreira eu acabo que eu vou entendendo o funcionamento da cidade, né? Eu vou entendendo onde meu trabalho encaixa, onde não encaixa. Sim, legal. Tu falou, tu usou um termo para paredes que eu achei bem interessante, chamado de plataforma, né? É uma plataforma. A gente, quando fala do digital, você tem várias plataformas ali diferentes para você trabalhar, para você expor seu trabalho, enfim e tal. O que é plataforma hoje para você? No que você pinta, cara? Assim, Legal. Como eu vim do grafite, né? Assim, sempre desenhei, mas o grafite, a pintura na rua, foi um movimento artístico que me resgatou e me impulsionou, né? Então, eu sou um grafiteiro, mas hoje em dia eu nem me considero grafiteiro, porque acabou que eu englobo tanta coisa, eu quero fazer tanta coisa, eu não quero me rotular a só um estilo. Então, sou um artista de multiplataformas porque eu tento enxergar o meu trabalho em diversas coisas, seja numa customização de roupa, seja no meu ateliê ouvindo a minha música pintando um quadro para cliente ou não, seja indo para a rua fazer uma intervenção dessa numas caixas de papelão ou no muro. Então eu tento, eu penso assim, eu criei uma estética, uma identidade, eu consigo adaptar ela para qualquer lugar possível. Então eu adoro pintar plataformas diferentes. Carro, moto, instrumento musical, um tênis. É legal ver a arte, o meu trabalho, ela ganhando outras versões, né, de plataformas, de ver como o meu trabalho vai se comportar numa escultura, como o meu trabalho vai se comportar na lateral de um prédio. É entender que ele pode se ramificar para várias coisas sem perder a identidade, que é o mais importante. Legal. Pô, eu já vi tua obra em coisas surreais. Um dos exemplos foi lixo, pô. Cara, tipo, tu vai lá, despende seu tempo e você dá um significado para aqueles objetos ali, mesmo que no outro dia ele não vai estar lá, mas ficou registrado, a tua memória, o registro, né? Eu ia perguntar, o que você tem a dizer? As pessoas estão sensíveis à arte? À sua arte, de uma forma geral? Assim, o que você pode falar sobre isso? Ou de alguns cases, alguns exemplos assim de que... Eu tenho tido experiências muito legais, muito marcantes com isso, com o feedback da população, das pessoas, né? E uma coisa legal que eu acho é que muitas vezes eu pinto algo com um significado meu que eu quero que as pessoas entendam. Mas, claro, quando eu pinto algo, cada um vai ter a sua interpretação. E aí vem interpretações diversas, assim. Tipo, você falando da flor no lixão, que aquilo te passa uma música, que todo lugar pode ter beleza, é só você treinar o seu olho para capturar essa beleza. Mas é o que eu acho mais legal de pintar na rua, é isso. O feedback das pessoas, que muitas vezes é até instantâneo. Eu estou pintando, passa alguém e começa a conversar. Sei lá, eu já fui pintar na Cracolândia e tinha um morador de rua, né, que largou tudo e se envolveu no crack e tal. E ele ficou ali assistindo eu pintar e no final ele começou a chorar porque ele falou que o sonho dele era virar artista. Olha só. E aí pediu para eu desenhar na camisa dele, ele fez um desenho, ele disse que aquele desenho era muito importante para ele. Então, são feedbacks diversos, assim. Tipo a do muro na viagem, que depois me acharam no Instagram. Então, rola muito isso. Eu acho que, sim, eu acho que as pessoas têm sensibilidade. É só você, de certa maneira, ser assertivo e pintar com coração. Porque quando você pinta com coração também, você está colocando muito sentimento ali, acaba que toca as pessoas. E hoje em dia uma das coisas mais importantes que eu acho no trabalho do artista é isso, gerar sentimentos, através
da sua ferramenta, da sua mensagem. Tu acha que a forma que tu faz arte hoje, ela democratiza esse acesso das pessoas? Porque assim, quando a gente fala de arte, né, e principalmente a pintura, muitas vezes é inacessível para a maioria de nós, assim, sabe? Quando você estava falando aí, eu fiquei lembrando de casa, assim, tipo, cara, eu não tenho uma obra de arte, assim, que eu chegue em casa e que eu olhe, que eu medite sobre aquilo e tal. Eu acho que tá faltando mais arte na minha vida, velho. Eu tenho a arte da música que eu gosto e tal, mas você tava falando aí, eu falei, caracas, velho, eu não tenho, assim, sabe? E eu acho que não é nem o lance de valorizar o artista. É o lance mesmo dessa sensibilidade de, velho, a arte, ela embeleza o ambiente, embeleza a vida. Eu acho que quando a gente começa a gostar de arte, né, começa a apreciar, eu vejo um pouco assim por mim, por exemplo, sei lá, uma artista que eu gosto muito, que é a Heloísa Lobo. Onde eu vejo o traço dela, eu conheço, e parece que você se sente mais humano, assim, né, você evoluiu um pouco mais, né? E por falar em arte, tem uma galeria, a Galeria Só Reparos lá embaixo, adquire uma obra do Toys. Vai lá embaixo, adquire uma obra e já leva hoje para sua casa, bota na parede. Entendeu, Toys? Pois é muito interessante isso mesmo. Igual quando eu vejo as suas, né? Você já bate o olho e você conhece. E você começa a ficar mais íntimo, né, do artista. Exatamente. Para você ver como o trabalho é tão verdadeiro, o trabalho de um artista, que você vê num quadro de tal artista, você começa a entender a vida dele. Tipo, porra, fulano de tal faz isso porque ele ressignifica os lixos, então a plataforma que ele trabalha são lixos, porque ele tem um trabalho no lixão. Isso é muito incrível de um artista. Tipo, as pessoas falam, não, o Toys é um artista urbano. Acaba que elas veem bastante o meu trabalho na rua, então elas já começam, tipo, pô, o Toys é nesse estilo, não sei o quê, porque ele é um garoto super social, porque ele pinta na rua, ele pinta nas comunidades. Isso é muito massa. E aí, com certeza, eu acho que pintar na rua acaba que democratiza muito a arte, né? Não só eu, mas inúmeros artistas aí que vêm fazendo um trabalho na rua maravilhoso, acaba que vão fazendo isso, né? A cena do grafite, a cena da arte urbana vai crescendo, as pessoas vão se tornando mais próximas, as pessoas vão entendendo mais, porque se você for parar o recorte da humanidade, a arte urbana é super recente, né? Sim. A invenção do spray é super recente, então é um movimento que está acontecendo e é recente, então é legal, e está vivo, né? Está acontecendo agora, não é que a gente vai estudar na escola, apesar que já estão estudando, mas tipo, a gente vê muitos de fora, né? E o legal da arte urbana é que tá rolando. Você abre a porta, tem, sei lá, um grafite de algum artista. E tem artistas aí incríveis, né? Que se comunicam com a população acha super legal. Sim. Então, acho que democratiza, sim. Eu acho que hoje não é nem mais abrir a porta. Ela tá dentro de casa agora, né? Eu vejo há algum tempo um movimento, e aí, pô, te acompanhando nas redes sociais, de lugares comerciais que pô, tem tua obra, quartos de pessoas, né? E aí eu quero que você fale um pouco, cara, pra gente, como é que foi essa tua entrada na arquitetura, como que você acabou falando, né? Poxa, hoje o meu estilo eu consigo adaptar em qualquer lugar. Mas como é que foi a entrada na arquitetura, assim, para você ganhar o coração de vários arquitetos aí que são parceiros nossos hoje também, né? E que são fã do trabalho e tal. Então, você entrou num mundo que era um mundo um pouco mais Fendi, né? Era um mundo um pouco mais bege, assim. É legal isso. Como eu falei, foi acontecendo naturalmente, porque eu precisava pagar o aluguel do ateliê. Então, acabou que, pô, você fechar um quartinho de criança, teve uma época que fazia o meu mês, assim. Tipo, caraca, surgiu um trabalho, muito feliz. E aí, foi nisso, nesse passos de formiga, dando murro em ponta de faca, entendendo o que a demanda queria, só que, ao mesmo tempo, fazendo com que a minha estética se adaptasse. Não vou mudar o meu trabalho para atender fulano, mas eu vou entender o que ele quer e entregar o que ele quer da minha maneira. Então, eu fui fazendo muito esse exercício para começar a saber o que era mais vendável, o que era menos vendável.
Então foi muita observação, muito murro em ponta de faca. Muitos parceiros também que acreditaram no meu trabalho lá no início. Teve muitos parceiros arquitetos que me deram uma oportunidade, uma primeira oportunidade. Eu abracei e, super aproveitei. Eu sempre aproveitei muitas oportunidades mesmo. Então, se um arquiteto me dava uma oportunidade, eu tentava fazer o meu melhor trabalho, porque eu sei que ia ter outros arquitetos, ia ter outros clientes. O boca a boca é a melhor coisa que tem ainda. Apesar de que hoje em dia eu vendo o meu trabalho muito no Instagram, mas o boca a boca é insuperável ainda. Assim. Quando alguém indica, a pessoa vê o seu amigo, faz com Toys. Então você já vai, se meu amigo tá falando, faz com Toys. Não vou nem pesquisar outro. Então o boca a boca é muito importante. Foi isso. Naturalmente, eu entendendo a demanda do mercado de arquitetura, eu comecei a também estudar muito, eu comecei a acompanhar muitos arquitetos, eu comecei a ver o que era tendência, o que não era. Muitos arquitetos me ajudaram, a minha própria noiva é arquiteta, então ela me ensina muito. Eu sempre fui muito aberto a mudanças e a aprender com os outros. Tu acha que entrar nesse universo da arquitetura trouxe você para um pouco do estilo que você tem hoje na pintura do teu quadro de representar Brasília, da arquitetura de Brasília, principalmente, ou isso já veio de antes? Já tinha um pouco, mas o ciclo que eu fui me colocando foi interferindo também bastante no meu trabalho por um lado positivo. Então, eu comecei a ver novas referências, eu comecei a estudar coisas diferentes, aí, consequentemente, meu trabalho foi mudando. E eu fui vendo a aceitação desse público, né? E aí, caraca, essas pessoas gostam muito disso, então tá funcionando, vamos mais por essa linha. Então, é sempre ir dosando. Tu sai um pouco do personagem e aí tu vem pra arquitetura mesmo, né? Um trabalho mais construído, né? Eu comecei a ver que vários ambientes talvez não encaixassem um estilo que eu fazia na rua. Mas, eu posso desconstruir esse estilo sem perder a minha identidade para se encaixar nesse ambiente. Isso foi muito bom para a minha evolução, né? Porque quando você faz uma coisa só, acaba que você tem os mesmos resultados. E aí, muitas vezes, é legal você ter esse estímulo de fora para abrir a sua mente, né? Uma ideia na sua cabeça, a sua cabeça nunca mais vai ser a mesma. Então, acabou que foi muito bom isso para eu ir evoluindo, subindo degrauzinho por degrauzinho. E aí eu comecei a resumir mais o trabalho, ser mais minimalista, ser mais agressivo em alguns lugares e entendendo a demanda, né? E aí eu percebi que nem sempre o personagem precisava estar nos quadros, mas talvez a bochecha dele, uma textura dele poderia estar. A cor, os traços. Então, é isso que é uma identidade. Não necessariamente você pega uma ideia, faz diferente, mas as pessoas sabem que é o seu trabalho. O maior exemplo, quando você vira e fala isso, para mim, Casa Cor, acho que foi 2021 ou 2022, o da trama que você fez, e saiu dessas cores mais fortes e quentes, ficou em tons mais pastéis, mas quem entrava ali sabia que era trabalho seu. Isso foi muito massa, assim, eu agradeço. Achei muito massa. De massa, eu agradeço demais as meninas do Trama, a Ana e a Amanda, né? Porque elas meio que inseriram isso no meu trabalho de, Toys, você quer participar do Casa com a gente? Pintar a tela principal do ambiente, só que a gente queria te propor um desafio. Que tal o nosso ambiente é todo em tons pastéis, isso. Você consegue fazer um trabalho seu, livre, só que só usando esses tons? Eu peguei o desafio, caraca, com certeza, nunca tinha pintado só nessa paleta. Então elas me abriram uma ideia nova na minha cabeça e super funcionou. Hoje em dia eu tenho essa linha do meu trabalho já tá virando uma característica, não necessariamente eu pinto pastel, mas eu pego o meu trabalho, coloco um filtro e fica tudo pastel. Então já tem essa linha, eu até brinco com elas que eu falo, essa linha é a trama do Toys, em homenagem a elas, assim, que foram as primeiras pessoas a me darem essa oportunidade e me colocaram essa ideia na minha cabeça, vamos fazer só em tons pastéis. Eu não tinha pensado nisso ainda. Então já virou uma outra característica. Eu tenho as obras agora só em tom pastel, que surgiu dessa experiência com elas. Ficou incrível, teve uma aceitação gigantesca. E me deu uma possibilidade de transitar em espaços que talvez com o meu grafite, o meu trabalho anterior, eu não teria. Agora eu posso ter em um lugar e em outro lugar, porque essa linguagem é a mesma, mas ela conversa com dois públicos diferentes. Tu vai permeando, né, em lugares diferentes quando você se abre. Eu acho que a verdade tá com além do olhar. Vamos testar, por que não? Tem muito artista que é muito preso, né, a sua ideia, a sua verdade, a sua característica, e acaba que
não se abre para novas oportunidades. E eu já sou muito aberto, eu quero experimentar, se não der certo, não deu. Mas eu costumo até fazer uma analogia que a minha carreira, o meu trabalho, são engrenagens, né? Então tem que estar sempre movimentando, sempre girando, criando coisas novas para todas estarem funcionando. Se eu paro uma, todas vão parando. Mas a essência tá ali, A essência tá ali, sem perder ela. entendeu? Então ela sempre tá ali. E aí, pô, faço um trabalho desse, mas no outro dia eu vou pra rua pintar um lixão. Então tem que ter essa essência, tem que ter essa troca, né, também. Porque como eu vim da rua, eu vim de pintar na rua, é uma forma de agradecer, continuar pintando sem esperar nada em troca. Sim. Quando que o Toys quebrou a barreira de Brasília e foi para outros estados e para fora do país, assim? Acho que tem uns 6 anos atrás, assim, começou a surgir mais viagens, mas no grafite, na cena do grafite, existem muitos festivais, né, assim, independentes, tal, que você vai, você viaja, você paga a sua passagem, mas só para somar, conhecer outros artistas. Eu fiz muito isso lá no início, assim, mesmo antes da criação do Toyzinho. Eu já gostava muito de viajar para conhecer novos artistas, e quando você viaja, você aprende, né? Você está investindo em você, velho. Você está aprendendo, está fazendo contatos com outros artistas. Então, eu sempre gostei muito de viajar. O grafiteiro aventureiro que eu falo. Então, Sim. sempre fui apaixonado em criar novas conexões. Então, lá no início da minha carreira, eu investi o meu dinheirinho para viajar e pintar com outros artistas. E aí, depois, foi surgindo convites. Assim, eu acho que a primeira vez que fui para Europa, né, sair do país, foi um boom, assim, tipo, tanto para minha cabeça, minha carreira, e como as pessoas começaram a enxergar, o trabalho foi se potencializando. As assim. plataformas são diferentes quando você muda de país, sei lá, você tá aqui no Brasil, aí você vai para Portugal, você vai para França, acho que foi Chile que você foi também? Chile, Argentina, Muda Peru. muito a plataforma que você... Muda, assim, não uma mudança drástica, mas vamos dizer, tipo, a cultura é diferente, as paredes são diferentes, o material é diferente. Pô, você vai para a Alemanha, lá tem a melhor marca de spray, do mundo. Você tá pintando ali, tipo, numa loja de doce. Sim. Tipo, para você. Aí você vai já para, sei lá, uma favela no Peru, em Lima. E aí já, tipo, é muito mais difícil, assim, o material é um pouco diferente, tudo fica mais precário. Isso é muito gostoso também, você ir entendendo, tipo... Adaptabilidade. E eu não posso prender o meu trabalho, eu só pinto se eu tiver tal escada, tal... Não, você tá pintando na rua, você tem que pintar lixo. Tipo, você não pode se prender a... Só vou pintar se tiver isso. Não posso, né? Não tenho esse luxo. Então, é legal você ir se adaptando e ver o resultado no final... o resultado de material X, o resultado de pintar de pincel, o resultado de pintar um quadro. Um dia desse também eu fui num lugar super legal, que foi pintar num presídio, né? Eu fui dar uma palestra para os presos e pintei um quadro bem grande. Sobre o que foi a palestra? Foi um pouco isso, assim, era a semana de educação, o núcleo lá de educação me convidou para fazer essa palestra e pintar um quadro. Então... O meu trabalho, eu gosto muito de pregar a mensagem da motivação, né? Dos sonhos, de resgatar esses sonhos. Qual que é né? a frase que tu usa? Sonhos... Tudo começa no Tudo sonho. começa no Tá sonho. tatuado em você, não tá? Sonhos. Aqui. Tá sonhos ali. Para sempre me lembrar dos meus sonhos. Mas então, eu não quis ir para um presídio ficar contando vantagens sobre mim, né? Tipo, então, eu quis falar algo de motivar eles, através da minha arte, eu adoro pintar na cidade para isso, para gerar essa mensagem de amor, alegria, paz, transformar e motivar as pessoas a seguirem seus sonhos, né? Então, eu me preocupei muito nisso, em como eu iria falar com as pessoas através do meu trabalho. E foi muito legal, assim. Foi algo incrível. Eu acho que eu aprendi muito mais que eles nesse dia. Foi algo muito importante. Então, experiências dessa, né? Surreal, né? Surreal. Tá em todos os lugares. Pegando o seu gancho, você falou do exterior, que ele foi, os trabalhos, né? Aqui você identifica os nossos elementos, né? Sei lá, a catedral, tal, Brasília. Quando você está fora, você busca os elementos lá para poder representar através da sua arte? Como é que é? Também. Eu acredito muito que o trabalho ele tem que fazer sentido para o lugar que ele esteja. Então, sei lá, vou pintar em Portugal. Talvez a Catedral de Brasília não faça vai fazer sentido. tanto sentido.
Então, é buscar algo, referências, ideias, inspirações que façam sentido aquele trabalho estar lá para conversar com as pessoas. Então, eu sempre tenho essa troca, né? Ao mesmo tempo que eu estou levando Brasília para o mundo, de trazer o mundo para Brasília, mas em cada lugar respeitar aquele peculiaridade de cada lugar no meu trabalho. Então, eu acho muito legal essa troca, né? Pintou a Torre Eiffel? Já pintei lá. Caraca, tava lá, né? Surreal. Não ela, né? Mas Não, lá. representei ela no mural, sim. Lá em Paris. Olha só. Que legal. massa, que massa, que massa. Toys, entrando numa linha assim, eu acho que a tua história, ela traz também outras pessoas dentro do processo. Então, comentou do Mikael aqui e tal. Você tem um projeto, né? Que é o projeto Casa de Rua. Casa de Rua. Casa de Rua. O que é esse projeto e o que ele representa na tua história? O Casa de Rua foi o meu segundo ateliê, né? Em parceria do Omic, de outros amigos. Então era uma casa, uma espécie de república. Agora ele deu uma pausa esse projeto, porque eu também casei, o Omic casou, acabou. Mas a gente dividiu uma casa com os nossos amigos e era uma espécie de casa criativa, né? Era um ateliê colaborativo. A galera da música se reúne para compor e vocês se reuniam para pintar, ter ideias. Tinha um fotógrafo que estava sempre com a gente também, então ele apresentava a visão de mundo dele através das fotografias, um videomake, e acabava que é muito legal essa colaboração, porque você pega o melhor de cada um junto e cria algo muito legal. Então tinha esse projeto, que era esse ateliê colaborativo, que era isso, juntar amigos que querem viver do sonho e transformar as coisas. E é bom porque cada um vai aprendendo, né? Um com o outro. Talvez eu não teria tanta habilidade com fotografia, mas o meu amigo acabava que me ensinava. Então, eu comecei a admirar mais fotografia, prestar atenção. É isso, se juntar com mentes criativas para não ficar parado. Sim, legal. Hoje, Toys, como que você monetiza o seu trabalho? Você vende quadros, peças? Onde você vende? Onde você está? Hoje em dia eu costumo dizer que tem dois carros-chefes, né? Que é os quadros e os murais. Faço bastante sob encomenda, né? As pessoas entram em contato, pedem orçamento, me falam um pouco da ideia. Quando eu não estou pintando projetos específicos, eu estou no ateliê produzindo peças, ideias, criando material que podem ser vendidos ou não, comercializados. Então, sempre produzindo, criando produtos. Tem a questão dos produtos também, que não necessariamente são peças exclusivas, como um quadro que você pinta à mão para uma certa pessoa, mas eu tenho a minha linha de camisa, linha de casacos. Então, tenho esses subprodutos que bebem da fonte do Toys de inspiração e viram produtos que são mais acessíveis. Tem os quadros, tem as gravuras, tem os projetos que eu pego de ilustrações digitais, né, para marcas. Agora, recentemente, eu fiquei uma semana na Casa Chandon, customizando bolsas. Então, foi muito legal, assim, foi um projeto incrível, que eu fui convidado. Então, é isso, assim, sempre está trabalhando. Mas eu costumo dizer que quadro e mural são os mais comuns, os mais recorrentes. E quadro, ultimamente, é o que eu tenho gostado muito de fazer. Eu fico no meu ateliê, trabalhando, pintando. Eu acho que eu fico mais íntimo do quadro, eu consigo me expressar melhor ali. Legal. E todos são únicos, né? Quadros são. Legal. Por mais que tenha... eu faço muito, por exemplo, coleção de IP. Faço bastante, mas pintei o outro não vai ser igual àquele. Então, acaba que são únicos, né? Dependendo da minha vibe ali do dia. Tu acredita, e eu acho que eu vi isso também lá no Instagram, tu acredita que a paleta que você usa hoje nas obras, a cor, amarelo principalmente, ela vem do que você fala lá, de que pô, o sol do centro-oeste é surreal e tal? Sim, sim. Com certeza. As cores que eu vou usando nos meus quadros, nos meus trabalhos, apesar de ser muito colorido, saturado, tem total base, né? Eu acho que na paisagem do Cerrado. Agora que a gente entrou na época da seca, você vai ver um pôr do sol de Brasília, vai do laranja pro rosa, pro lilás. Surreal, véio, surreal. É muito bonito. Então, eu sou ainda uma pessoa que gosta muito de ir ver um pôr do sol. É tanto que agora eu não tenho feito muito, mas eu e a Amanda sempre, vamos ver o pôr do sol. Amanda é a noiva, não é o personagem, não. Que é o personagem. É a noiva que virou o personagem. Que é a Amanda Caru, né? Mas a gente gosta muito, eu gosto muito disso, de viajar para uma chapada e ficar lá tranquilo, ver as árvores tortas, ver
o céu. Então, essas referências eu adoro, sabe? Tudo é inspiração. Né? Essas inspirações vêm você abrindo a porta, você dando um rolê na cidade, você vê a catedral, você vai ver a época dos IPs. Então, com certeza, o meu trabalho é reflexo da minha vivência, da minha cidade. Legal, legal. E aí tu falou que hoje está curtindo fazer mais quadro e tal. E onde você expõe esses quadros, assim? E onde você vende? Eu tenho um ateliê que fica no Lago Sul, um bairro aqui de Brasília. E tenho obras aí espalhadas por vários empreendimentos de Brasília, tanto em exposições como também já adquiridas. Estou com a exposição na Só Reparos, né, com algumas obras aqui, estão todas disponíveis para venda. Então acaba que sempre tem obra minha em algum ponto específico de Brasília, em algum empreendimento. Eu acho que esse ano ainda sai uma exposição minha legal em Brasília, num lugar que eu estou quase confirmando. Então é isso, assim, vai surgindo coisas, mas sempre tem obra espalhada por Brasília, em algum lugar. Se me acompanhando no Instagram, sempre vai estar lá onde está elas. Teve uma legal no Beco do Batman, não foi? Recentemente também fiz uma em São Paulo, na Galeria Alma de Rua, que fica no Beco do Batman, que é um lugar emblemático do grafite da arte urbana no Brasil e no mundo, né? Um lugar muito famoso. Então é isso, tem a Galeria de São Paulo lá me representa, tem alguns lugares assim que... Teve uma época lá no Capão Redondo que apareceu o Batman do Capão Redondo, acredita? Foi muito engraçado. E o pessoal filmava aquele cara, o Batman do Capão. Ele saía por lá pelos metrô e nos trilhos. Que massa. Cara, até pra gente já ir aqui quase pros finalmente, assim, no papo aqui deu pra perceber que você, quando coloca uma coisa na cabeça, assim... Tu vai até o fim, tu trabalha pra caracas, assim, pra realizar. Da onde que vem essa disciplina, cara, assim? Porque não é fácil, né? E aí, falando abertamente, o mundo do grafite, cara, tem o caminho mais provável é a galera se perder, né? Assim, a rua, né, em geral, assim... Tipo, tem muita coisa legal, a rua é muito bonita, né? Você aprende muita coisa na rua, mas também a rua te ensina coisas muito ruins, né? Assim, então, eu tive a sorte, né? Assim, eu tive o privilégio de ter uma família muito estruturada, não financeiramente, uma família tradicional brasileira que eu falo que tem dificuldade de pagar o aluguel e a conta de luz. Mas lá em casa sempre teve muito amor, teve muita educação. Minha avó também já trabalhava com arte, ela era diretora de escola pública, fazia projetos com teatro. Meu outro tio, minha mãe, maravilhosa. Meu próprio pai, caminhoneiro, assim. Então, acabou que lá em casa nunca faltou amor, carinho e educação. Eu tive esse privilégio de ter uma família estruturada nesse sentido. E isso fez toda a diferença, né, na minha educação. Então, eu sempre tive princípios e valores que eu carreguei comigo, mesmo pintando na rua, mesmo estando em contato com pessoas que talvez não tivessem os mesmos princípios que eu, mas eu nunca me perdi. Mas eu sempre fui sonhador, por isso que essa palavra é tão importante para mim, né? Eu queria ser skatista profissional quando andava de skate, não virei. Aí depois do skate eu comecei a jogar basquete. Meu sonho era ser jogador profissional de basquete, não virei. Mas ainda bem, pô. Pois é. Mas esses esportes, né? O esporte ele sempre me ensinou muito, né? A disciplina de você treinar para conquistar algo, de você arremessar 1000 vezes por dia, sei lá, de você, por mais que você esteja errando, do skate você cair e levantar. Isso foi forjando a prática da repetição e reforço, né? Isso, eu acho exatamente. Que é o que você falou. Eu faço muito isso no meu trabalho. Eu tento pintar, sei lá, vários toyzinhos. Você pinta tanto ele que acaba que você muda. Você repete, que fica diferente. É o que você falou, né? Pô, tô no ateliê lá, eu pinto tudo, velho. Então eu tenho muito isso de treinar. Treinar, gerar a perfeição mesmo. Então eu levei muito essa bagagem, essa escola que eu tive, tanto da minha família, como no esporte, para o meu trabalho hoje em dia. Então eu acredito que disciplina, trabalho duro, você vai conseguir colher. E paciência, né, velho? As coisas são feitas a passos de formigas, velho. Não foi adianta, ontem, né? Tem mais de 20 anos. Não foi ontem. E talvez eu vá colher novos frutos daqui 10 anos. O importante é não parar, porque quando você para... Talvez você fosse realizar o seu objetivo amanhã. Aí você nunca vai saber, né? Você parou. Então eu brinco muito com isso. É tanto que eu pinto uns tijolos hoje em dia, né? Para fazer essa ideia do tijolo. Mais uma plataforma. Tijolinho, mais uma plataforma. Na rua eu tenho desenhado muito umas escadas, tipo em paredes abandonadas, em becos sem saída, que é como se fosse a escada da vida, né?
E aí, Quando tu tiver de bobeira, cara, tu quiser pintar o estúdio aqui, pô, bora, as bora, mesas bora. ali, as paradas, o cabelo do Wesley, nosso editor. E aí essa escada é como se fosse um retrato da vida, né? A vida é escada, velho. Você tem que subir degrauzinho por degrauzinho todo dia. E na escada que eu faço, o degrau é todo torto. É como se um caindo, outro caindo pro outro lado, um reto. Porque é exatamente isso. Nem sempre o caminho é fácil. Você cai, tá torto, mas mesmo assim você não desiste. Mas uma coisa que eu sempre faço nas escadinhas que eu pinto é que ela é toda colorida. Porque por mais que os degraus sejam tortos e difícil, a vida é colorida, velho. Você tem que ver o lado positivo, né? Sim. Acho que a gente não é responsável da onde a gente veio, mas talvez a gente seja responsável onde estamos e queremos chegar, né? Legal. Cara, tu para pra pensar assim, porque assim, hoje dentro da cena aqui em Brasília, tu tem um papel foda, né? Tu representa pra caramba aí, né? Tu já parou pra pensar na responsabilidade que tu tem com a galera jovem, velho? A galera que tá na rua, a galera que almeja também, que tem, assim como você fala, né, o sonho de conquistar alguma coisa e tal. Como que você olha pra isso, assim? Exatamente. Assim, de um tempo pra cá, eu tenho essa total ciência, né? Assim, quando você vai pintar na rua, você tá pintando para várias pessoas ver. Ao mesmo tempo que é legal você se expressar e botar tudo para fora, você também tem que respeitar quem vai ver o seu trabalho. Eu penso dessa maneira. Talvez tenha alguns artistas que não pensam, né? Mas eu acho muito legal isso, né? Essa troca com a cidade, com as pessoas. E eu tenho ciência dessa responsabilidade. Quando eu vou pintar, não é só tinta na parede. Eu tenho que fazer algo ali porque uma criança vai ver, um idoso, pessoas diferentes vão ver o trabalho ali. Então, eu tenho muita responsabilidade, o que eu vou pintar, como eu vou agir, porque eu sei que hoje em dia eu virei uma certa referência, né, através do meu trabalho. Então, tem que ter, sim, essa responsabilidade de não só do meu comportamento ou a proposta do meu trabalho. Maravilha. Que papo sensacional. Incrível, né? Tony, antes de finalizarmos, onde que a galera que está assistindo aqui encontra você? Que você é um cara ilustre aí, o network. É verdade. Divulga né? aí o seu Instagram. Vamos lá, então. Tony Santos, né? Trabalho no Grupo SR, mais precisamente na Só Reparos, né? Gerente de relacionamento. E quero você arquiteto aqui com a gente, tá? No Grupo SR. Isso. Sua câmera é aquela ali, Antônio. Ah, tá, perdão, tá rolando ali. Hoje, deixa eu voltar então. Tony Santos, gerente de relacionamentos da Só Reparos, que é uma empresa do Grupo SR. Tony Santos, meu Instagram, @TonySantosBSB. Rapaz, você vai ver muita foto de celebridade lá com o Antônio. Porque, cara, o Tony é um dos caras mais famosos. É um trabalho que eu curto pra caramba. Né? É um trabalho de formiguinha, né? Pra ser famoso. Quando você falou isso, Thais, me remeteu muito a isso, entende? Há muitos anos atrás, né, quando eu comecei, eu não conhecia profissional. Olha a quantidade de profissional que eu conheço hoje, tenho muito respeito, eu curto muito o que eu falo, mas é um trabalho de formiguinha. Você vai plantando. É uma construção, né, meu? Então, é uma grande construção. E eu acho que essa construção é de dar e receber, né? Exatamente. Então, ali, dá teu tempo, disponibilidade, teu conhecimento e tal. Então, essa troca pro nosso meio, cara, é muito importante. Eu sei, é engraçado vocês falando isso, porque eu sempre faço um exercício na minha cabeça, assim, que... Véi, eu não quero ter uma obra de um artista que é otário, vamos dizer assim. Eu não quero ter na parede da minha casa. Então... É muito massa, né? Você ser uma pessoa alto astral, uma pessoa que seja legal, as pessoas gostem de você. Isso é reflexo das pessoas quererem seu trabalho. Ninguém quer ter um trabalho de uma pessoa ruim, otária, né? Entre aspas, né? Então é isso, é um trabalho de formiguinha. Até porque a obra é a essência do Exatamente. artista. Aí tu vai pegar a obra de um cara que tu não curte. Não aí faz tu vai olhar pra obra, porra. Só por conta de nome, né? Vai botar na tua parede. Não, né? Tem que ter uma identificação, tem né? Que ter uma verdade. Você tem que olhar para aquilo e ter uma verdade. Pô, conheço esse artista, conheço a história dele, né? Sei como ele trabalha. Deixa eu dar mais um recado, né? Deixa eu falar, então, olha, não sei quando a pessoa vai ver, mas existe uma exposição do Toys aqui na Só Reparos que seguirá até o dia 13/5, né? Então, perdão, dia 13/6. Então, se tiver um tempo, vem até aqui. O Tony tá falando de Brasília, tá? Se você estiver em Brasília, a gente atinge, Antônio, o Brasil inteiro. Verdade, Antônio não. Mas pega um avião e vem ver minha exposição. Vai valer a pena. Ou então algum galerista que estiver vendo e quiser levar o meu trabalho. Levar o trabalho dele, né, Toys? Tá aberto, né? Tá aberto.
Cara, vamos negociar pra vender esse trabalho aí na Living, pô. Com No certeza. site da Living, pô. Vamos Vamos, colocar uma os quadros série, lá. né? Fazer uma série aí. A gente Seria tem a paleta bem parecida. Pois é. Não, o escritório aqui é lindo. As cores. Pô, legal. Mas os Liveners brincando com toys. Porra. Muito Aí bom. nos Liveners vem você, vem Caio, vem Wesley. Não, vai toda a galera. Toys Daniel, onde a galera te encontra aí, a galera quiser trocar ideia contigo, comprar teu trabalho. Assim, eu tô nas plataformas, né? YouTube, Instagram. Eu padronizei, então é tudo Toys Daniel, T-O-Y-S, Daniel normal. O Instagram ali é o canal mais fácil e mais rápido, assim, eu tô sempre online, então tô sempre movimentando, sempre postando o meu dia a dia ali, então será um prazer receber vocês lá no meu Instagram para vocês acompanharem meu trabalho e eu também conhecer vocês. Então é isso, Toys Daniel para tudo, YouTube, Instagram, Maravilha. e-mail. Legal. Antes de terminar, vocês encontram o Vértice Cast aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram e Spotify em breve e Apple Podcast em breve também. E vocês me encontram no Instagram como @AlexBarbosantos. Toys, antes de finalizar aí, finalizando já, né, tal, qual foi, cara, qual que tu acha, assim, que foi o ponto de virada na tua vida, na tua jornada, assim, que fez você chegar até esse momento? Eu sei que não tem uma bala de prata, né? Uhum. Mas, pô, foi uma decisão? Foi um movimento? Foi ter saído de um lugar e ido para outro? Eu acho que, assim, quando eu decidi sair do meu trabalho, né, assim, da minha zona de conforto e investir toda a minha vida na carreira do Toys, acho que foi a grande virada de chave. Mas um conselho, uma dica, se eu puder dar, né, para alguém, é exatamente isso. Você entender que a melhor coisa que você tem a fazer na vida é investir em você, né? Investir no seu sonho. Só que você também tem que entender que não é um mar de flores, né? Um sonho é caro. Eu costumo dizer que um sonho é muito caro. Você investe muito dinheiro, você investe muito tempo, você se dedica muito, você abdica de muitas coisas em prol desse sonho, né? Mas vale a pena. Essa construção é muito legal, é dolorosa, mas é gostosa e é isso. Acho que a decisão é você entender que tem que investir em você mesmo e é investir caro para você colher as coisas. Então, Legal. invista em você, invista no seu sonho, porque vale a pena. E ser feliz, né? É. Vai ser feliz fazendo o que você ama. Na Exatamente. jornada, né? Só Vai no ser- resultado Vai final, ser né? feliz fazendo o que você ama na sua jornada. Toys, muito obrigado pela sua presença aqui no Vértice Cast. Antônio, foi um prazer inefável ter você bom como demais, né? host aqui também, novamente. Muito bom começar Não amanhã, é? assim, trocando ideia com pessoas especiais. Obrigado, Toys. E você que está assistindo aí, nosso muito obrigado. Se você tiver curtido esse episódio, deixa seu like. Tiver qualquer dúvida, quiser perguntar alguma coisa pro Toys, deixa nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e a gente se encontra no Vértice.